Bem-vindos ao canal! No vídeo de hoje, vamos explorar uma personagem que é muitas vezes desprezada e esquecida, mas que, ao longo de Family Guy, teve seus momentos obscuros, Meg Griffin. Embora geralmente seja alvo de bullying e zombarias, Meg também cometeu alguns erros e teve momentos bastante questionáveis. Hoje, vamos falar sobre os 10 piores momentos de Meg Griffin e mergulhar no lado mais sombrio da filha mais velha dos Griffin. Vamos começar! 1. Sequestrar Brian, episódio. Barely Legal, quinta temporada, episódio 8. Meg desenvolve uma obsessão perigosa por Brian e o sequestra. Resumo: depois de ser rejeitada por um garoto no baile, Meg vai ao evento com Brian, o cachorro da família, como seu acompanhante. Ela começa a se apaixonar por ele, mas quando Brian não corresponde aos sentimentos dela, Meg enlouquece. Seu comportamento se torna cada vez mais obsessivo, culminando em um sequestro. Meg amarra Brian em seu quarto, na tentativa desesperada de mantê-lo por perto. Eventualmente, Brian consegue escapar, e a situação termina de forma cômica e tensa. Explicação: este episódio revela o lado mais carente e instável de Meg. Seu desejo desesperado por afeto e aceitação a leva a cometer um ato criminoso. Embora a obsessão dela seja tratada de forma cômica, também reflete uma realidade mais sombria de alguém que sofre constantemente com a rejeição e a solidão. O sequestro de Brian é um exemplo extremo de como Meg lida com seu isolamento emocional, mostrando até onde ela está disposta a ir para não se sentir sozinha. 2. Entrar para uma seita, episódio. Cheat Sheet Death Bang, primeira temporada, episódio 3. Meg quase sacrifica sua própria vida ao se juntar a uma seita. Resumo: neste episódio, Meg está desesperada para ser aceita socialmente. Ela conhece uma garota que a convida para uma reunião misteriosa. O que Meg não percebe de imediato é que foi recrutada por uma seita com intenções sinistras. Eles a manipulam e a convencem a participar de um sacrifício, prometendo que isso a levará à aceitação. No último minuto, a família Griffin, sem saber da gravidade da situação, consegue salvá-la antes que algo terrível aconteça. Explicação: este episódio é um exemplo claro de como Meg está disposta a fazer qualquer coisa para ser aceita pelos outros. Sua baixa autoestima e a constante rejeição a tornam extremamente vulnerável a influências negativas. A decisão de se juntar a uma seita e quase se sacrificar mostra o quão desesperada ela está para escapar de sua vida isolada e sem afeto. A trama também serve como uma crítica à vulnerabilidade de jovens que, em busca de pertencimento, acabam caindo em armadilhas perigosas. 3. Vingança contra a família, episódio. De All Meg for Murder, oitava temporada, episódio 11. Meg volta da prisão com uma sede de vingança contra sua própria família. Resumo: depois de passar um tempo na prisão, Meg retorna completamente mudada. Ela adota uma personalidade muito mais dura e vingativa, usando seu tempo na prisão como combustível para confrontar os membros da família que sempre a maltrataram. Em uma sequência memorável, Meg ameaça e aterroriza Peter, Lois e os outros, fazendo-os finalmente sentir o mesmo tipo de medo e humilhação que ela sentiu por anos. O episódio tem uma tensão constante enquanto Meg assume o controle da casa, alimentada por sua raiva acumulada. Explicação: este é um dos momentos mais intensos de Meg na série. Sua transformação de vítima para algoz é um reflexo da profunda dor emocional que ela carrega. Ao invés de procurar compreensão ou redenção, Meg decide se vingar dos abusos e humilhações que sofreu, demonstrando que até mesmo os personagens mais maltratados podem se tornar perigosos quando empurrados além do limite. O episódio é uma reflexão sobre os efeitos do bullying e da negligência familiar, mostrando que, se ignorada, a dor emocional pode levar a consequências devastadoras. 4. Fingir ser homossexual por popularidade, episódio. Brian Sings and Swings, quarta temporada, episódio 19. Meg se aproveita da ideia de ser homossexual para ganhar aceitação social. Meg descobre que ser vista como homossexual a torna mais popular na escola. Em vez de esclarecer o mal-entendido, ela decide manter a farsa para ganhar mais amigos e ser aceita. Ao longo do episódio, ela usa essa nova identidade para manipular os colegas e conseguir o que quer. No entanto, a mentira eventualmente sai do controle, forçando Meg a enfrentar as consequências de suas ações.
Explicação: a disposição de Meg em fingir ser algo que não é para ganhar popularidade reflete sua profunda insegurança e desejo de aceitação. O episódio faz uma crítica ao modo como as pessoas às vezes usam identidades para se encaixar socialmente, sem compreender o peso e a responsabilidade que essas identidades carregam. Além disso, a mentira de Meg se torna mais um exemplo de sua baixa autoestima e do quanto ela está disposta a sacrificar sua própria verdade para evitar a rejeição. 5. Abusar da fama. Episódio: Don't Make Me Over, quarta temporada, episódio 4. Meg passa por uma transformação radical e deixa a fama subir a cabeça. Resumo: neste episódio, Meg decide se submeter a uma transformação completa após ser rejeitada por sua aparência. Ela passa por uma mudança estética radical e rapidamente se torna famosa e desejada. Com essa nova fama, Meg começa a tratar todos ao seu redor, incluindo sua própria família, com desdém. Ela se torna arrogante e cruel, mostrando um comportamento completamente diferente do que costumava ter. No final, quando sua fama desaparece, Meg é forçada a lidar com as consequências de sua arrogância. Explicação: este episódio mostra que, quando Meg finalmente ganha a aceitação e atenção que sempre quis, ela se transforma em uma pessoa mesquinha e egoísta. Isso sugere que sua busca constante por validação não era apenas sobre ser aceita, mas também sobre poder. A fama revela um lado de Meg que é tão cruel quanto as pessoas que costumam zombar dela, mostrando como a busca por aprovação pode mudar drasticamente uma pessoa. 6. Lutar com Chris. Episódio: Sibling Rivale, quarta temporada, episódio 22. Meg desenvolve uma rivalidade violenta com seu irmão Chris. Resumo: depois de uma briga entre Lois e Peter, Lois começa a dar mais atenção a Chris, o que desperta o ciúme de Meg. Esse ciúme rapidamente se transforma em uma rivalidade perigosa. Meg e Chris começam a lutar constantemente, chegando ao ponto de uma briga física intensa e descontrolada. A rivalidade entre os dois se torna tão destrutiva que eles precisam ser separados para evitar maiores danos. Explicação: este episódio destaca o ciúme profundo que Meg sente em relação ao tratamento preferencial que Chris parece receber. Enquanto Meg geralmente é ignorada ou maltratada, ela vê Chris sendo favorecido, o que alimenta seu ressentimento. A briga entre os dois simboliza o quanto Meg se sente negligenciada e como isso afeta suas relações familiares. O episódio levanta questões sobre como a falta de afeto e atenção dentro de uma família pode causar danos emocionais irreparáveis. 7. Namorar um prisioneiro. Episódio: Friends Without Benefits, 11ª temporada, episódio 7. Meg se apaixona por um prisioneiro e toma decisões questionáveis em nome do amor. Resumo: neste episódio, Meg desenvolve uma atração por um prisioneiro. Apesar de todos os avisos de que ele não é uma boa pessoa, Meg insiste em manter um relacionamento com ele, acreditando que ele mudará por causa do amor dela. Eventualmente, o prisioneiro a engana, usando-a para escapar, deixando Meg devastada e envergonhada. Explicação: a disposição de Meg em se envolver com alguém tão perigoso e problemático reflete sua baixa autoestima e seu desejo desesperado por amor e atenção, independentemente das consequências. Meg está disposta a ignorar os sinais de alerta e se colocar em risco apenas para ter alguém que aparentemente a ama. Esse episódio reflete os perigos de relações tóxicas e o quanto a falta de autovalorização pode levar uma pessoa a tomar decisões autodestrutivas. 8. Trair a confiança de Lois. Episódio: Steroids, 7ª temporada, episódio 13. Meg trai a confiança de sua mãe, Lois, ao revelar segredos íntimos dela. Resumo: depois de uma discussão com Lois, Meg decide vingar-se de sua mãe revelando os segredos pessoais dela para todos na cidade. Meg expõe momentos íntimos e embaraçosos de Lois, apenas para se sentir melhor e ganhar uma falsa sensação de poder sobre a mãe. Isso não só destrói temporariamente a confiança entre mãe e filha, mas também humilha Lois publicamente. Explicação: esse momento é um claro exemplo de como Meg guarda ressentimento contra sua família, especialmente contra sua mãe, Lois. Ao expor segredos íntimos, Meg tenta ferir Lois da mesma maneira que sente que foi ferida por anos. A traição é um ato de rebeldia e dor, mostrando como a dinâmica familiar disfuncional da família Griffin afeta as ações de Meg. 9. Agressão verbal a Quagmire. Episódio:
The Blind Side, 10ª temporada, episódio 11. Meg agride verbalmente Quagmire, criando uma situação extremamente desconfortável. Resumo: após anos de ser ignorada por Quagmire, Meg perde a paciência e o ataca verbalmente, deixando o personagem visivelmente chocado. Meg insulta Quagmire de forma cruel, expondo todas as suas falhas e pervertidas atitudes com as mulheres. A cena é desconfortável tanto pelo conteúdo quanto pela agressividade de Meg, que claramente acumulou ressentimento ao longo dos anos. Explicação: a explosão de Meg contra Quagmire é o resultado de anos de raiva reprimida, e serve como um lembrete de que, mesmo os personagens mais subestimados e passivos, podem ter limites. Embora o ataque verbal tenha um tom cômico, ele também ilustra a frustração de Meg com o modo como é tratada por todos ao seu redor, incluindo amigos da família como Quagmire. 10. Fugir com o Príncipe William. Episódio: Screams of Silence, The Story of Brenda Key, 10ª temporada, episódio 3. Meg desenvolve um relacionamento imaginário com o Príncipe William e foge de casa. Resumo: Meg fantasia com a ideia de se casar com o Príncipe William, e leva sua obsessão ao ponto de fugir de casa para tentar encontrá-lo. Durante o episódio, ela cria um relacionamento completo em sua mente, acreditando genuinamente que é destinada a estar com o príncipe. No final, ela é forçada a aceitar a realidade, mas a situação mostra o quanto Meg é desconectada do mundo real. Explicação: esse episódio destaca como a falta de amor e aceitação na vida de Meg a leva a criar fantasias escapistas. Em vez de lidar com a realidade dolorosa de ser constantemente rejeitada e ignorada, Meg busca consolo em um mundo imaginário onde ela finalmente é amada e valorizada. Embora a trama seja absurda, ela revela o quão desesperada Meg está por qualquer tipo de afeto ou reconhecimento, mesmo que seja fictício. Conclusão: esses foram os 10 piores momentos de Meg Griffin em Family Guy. Embora muitas vezes seja a personagem mais ignorada e maltratada, Meg também cometeu seus próprios erros e teve momentos bastante sombrios. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!